Boa tarde, gente. Me chamo Maria Clara, sou da turma 53 e agora eu vou dar minha monitoria sobre costelas externa e abdômen. Então, começando por costelas, a gente vai ver essa parte da classificação. A classificação seria dividida em 3 tipos, né, que seria as costelas verdadeiras, que vai ser da primeira à 7ª, e as costelas falsas, da 8ª à 10ª, e as costelas flutuantes da 11ª à 12ª. As costelas verdadeiras vão ser consideradas verdadeiras porque elas vão se fixar, né, diretamente ao externo por meio das suas cartilagens costais. Vocês podem ver aqui que elas se fixam, né, de forma direta. Já as cartilagens falsas são consideradas falsas porque elas não vão se fixar de forma direta ao externo. Então, elas vão se fixar através das costelas, né, das cartilagens costais das costelas verdadeiras, que elas vão estar aqui. Então, elas vão se fixar ao externo de forma indireta. Já as costelas flutuantes, elas não vão se fixar ao externo, né? Aqui vocês veem, ó, que ela não está se fixando ao externo. Então, por isso vai ser considerado flutuante. Então, essa parte aqui, como que eu poderia cobrar? Poderia colocar aqui, colocar classificação, costelas verdadeiras, né? Vocês colocariam isso. Mas essa parte dessa classificação não tem estruturas tão importantes, então eu não acho interessante cobrar ela. Então vocês cortem essa parte, né, desses tipos de classificação. Agora vamos para a parte que eu acho interessante, que seria as costelas típicas e as costelas atípicas. As costelas típicas, né, vão ser costelas que elas vão ter regiões que vai estar na maioria das costelas, né, principalmente nas verdadeiras, que seria cabeça da costela, colo da costela e corpo da costela, né, que seriam essas regiões. E como que eu posso cobrar? Então, a gente vai ter região cabeça da costela, que vai ter as estruturas face articular superior, face articular inferior. Então, por exemplo, se eu colocar um círculo aqui, vocês vão colocar, aí eu pergunto, região, vocês colocam cabeça da costela. Aí, estrutura. Aqui eu vou dar um jeito de colocar, né, um pontinho que dê para vocês perceberem, né, se vai ser a face articular superior ou a inferior. Mas, por exemplo, coloquei um pontinho aqui, aí vocês já sabem que vai ser a face articular superior. Vocês vão colocar isso. Aí, nessa parte da região, colo da costela, eu não vou cobrar essa parte porque não tem estrutura, eu não acho tão interessante. Então, essa parte eu vou cortar. Região. Coloquei aqui, por exemplo. Coloquei aqui e pergunto região. Vocês vão falar o quê? Corpo da costela. Aí pergunto estrutura, ângulo costal. Aí nessa parte do corpo da costela, eu posso cobrar, né, em 3 locais diferentes. No ângulo, no tubérculo ou no sulco costal. Eu dou uma dica para vocês de vocês terem atenção mais nessas estruturas que vão ter CA, que eu acho mais interessante, né, de serem cobradas. Então, por exemplo, coloquei aqui, vocês colocam, aí eu pergunto, região, corpo da costela, estrutura, tubérculo costal, CA, articula com o processo transverso da vértebra. Aí, igualmente, nessa parte do sulco. Então, seria isso nessa parte. Já as costelas atípicas, né, vão ser costelas que vão ter regiões diferentes, né, não vão ser aquelas estruturas típicas, aquelas regiões típicas que tem nas costelas típicas. Então, as costelas atípicas são a primeira, segunda, 11ª e 12ª. Então, a primeira costela, ela forma a abertura torácica superior, ela vai ser, ó, mais larga, como vocês podem ver, né, ela é bem mais larga que as outras. E ela é mais curta que as costelas sucessivas. E ela vai formar uma face articular, né? Vai formar uma face articular na cabeça.
As estruturas que ela vai ter vai ser sulco do músculo subclávio, que vai estar aqui, sulco da veia subclávia, aqui, tubérculo do músculo escaleno, tubérculo da costela, nessa região, e sulco da artéria subclávia. Então, dessas estruturas, as que eu posso cobrar, né, seria sulco da veia subclávia, estaria aqui, sulco da artéria subclávia, vai estar aqui, tubérculo do músculo escaleno, que vai estar aqui. Então, por exemplo, coloquei essa imagem, eu vou colocar tipo de costela, vocês colocam costelas atípicas, aí vocês especificam qual é a costela, né? Então, por exemplo, coloquei essa imagem, costela 1. Aí perguntei, por exemplo, essa estrutura, vocês colocam sulco da artéria subclávia. Da primeira costela seria isso. Segunda costela vai ser bem diferente, né, da primeira, ela vai ser maior e mais fina também, né? E ela vai ter apenas uma estrutura, que vai ser a tuberosidade do músculo serrátil anterior. Então, caso eu for cobrar essa costela, eu colocaria tipo de costela, costelas atípicas, aí você especifica a segunda costela, e a estrutura seria tuberosidade do músculo serrátil anterior, certo? Aí, 10ª a 12ª costela. 10ª a 12ª costela, né, assim como a primeira, elas possuem apenas uma face articular em suas cabeças, e a 11ª e 12ª, elas não possuem colo e nem tubérculo. Então, por exemplo, a 11ª costela, ela não, vocês podem ver, né, que ela não tem colo e nem tubérculo. Então, como ela não tem estruturas, eu não vou cobrar essa parte, porque tem coisas melhores, né, para cobrar. Agora vamos para espaços intercostais. Deixa eu só especificar aqui onde eu colocaria esses espaços intercostais. Então, por exemplo, esses espaços intercostais, se eu fosse cobrar, eu iria, né, fazer isso nessa imagem, especificaria essa região. Aí eu colocaria região, espaços intercostais. Aí pediria composição. Aí existe 4 composições: camada muscular, nervo intercostal, conjunto de vasos, membrana intercostal. Dessa composição aqui, vocês podem escolher 2. Eu vou pedir 2, caso eu cobre. Aí eu posso cobrar também CC de tórax, aí seria toracocentese. Toracocentese vai ser um procedimento, né, que vai fazer a aspiração do líquido pleural, e ela geralmente é feita na 9ª costela. Aí eu iria cobrar CC, toracocentese. Essa parte de função, importância, eu não vou cobrar. Aí vamos para a parte de externo. Externo, eu perguntaria a região, as estruturas, e caso tenha CA, eu posso colocar também. Aí, região, coloquei aqui. Vocês colocam região. Aí as estruturas, quais vão ser? Incisura jugular, que vai ser essa aqui. Incisuras claviculares, essas aqui. Incisura da primeira costela, aqui. Sínfise manúbrio external, essa região aqui. E também o ângulo external, que eu acredito que seja o mais importante para cobrar, que teria CC, né? Mas eu posso cobrar qualquer um dos 5. Então, digamos que eu coloquei aqui. Aí pergunto região, manúbrio, estrutura, ângulo external. Aí pergunta CA. Vocês podem colocar ou bifurcação traqueal ou porção mais alta da aorta ascendente. Aí nessa parte do CA, vocês podem escolher apenas uma. Vocês podem escolher a menor, né, que é bifurcação traqueal. Vocês podem escolher, né,
qual vocês preferem. Agora, a parte do corpo do externo. Então, aqui seria o corpo, né? A gente vai ter duas estruturas, que é as incisuras costais, que seriam essas regiões aqui, ó. E as cristas transversais, que seriam essas regiões. Aí, caso eu for cobrar, por exemplo, colocar um círculo aqui, aí eu pergunto região, corpo, estrutura, cristas transversais. Mas eu acho que seria melhor, né, eu cobrar incisuras costais, que eu acho que fica mais visível, fica melhor, né, para visualizar. Então, mas pode ser uma das duas, né? Mas acredito que essa seria mais interessante. Aqui não é dessa parte, eu errei o slide. Agora vamos para processo tifoide. O processo tifoide vai ser essa região aqui do externo e ele vai ter apenas uma estrutura, que é a sínfise tifoexternal. Aí, caso eu for cobrar, coloco região, processo tifoide, estrutura, sínfise tifoexternal. Aí eu posso perguntar ou CC ou CA. Aí CC, reanimação cardiopulmonar. CA, ossificação do processo tifoide. Seria isso, dessa parte. Agora vamos para músculos do tórax. Então, a gente vai ter a camada externa, interna e média. Começando pela externa, a gente vai ver os músculos intercostais externos, né? Que vocês podem ver, eles vão estar nessa região aqui. Então, a gente vai ter origem, inserção, inervação e ação, ICA. Dessa parte, eu vou cortar a inserção, porque eu acho que, assim, eu achava muito chato estudar inserção, então eu vou cortar. Aí eu vou cobrar de vocês o quê? Origem, inervação, ação ou CA. Então, por exemplo, a origem do músculo intercostais externos. Aí, desculpa, deixa eu só. Ai. Desculpa. Então, inserção, cortei. Aí, origem. Margem inferior das costelas, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Eles vão se originar dessas margens inferiores das costelas. Inervação, nervo intercostal. Ação, elevação das costelas. CA, músculo da inspiração. Então, dessa parte da camada externa, eu cobraria isso. Camada média, a gente vai ter os músculos intercostais internos, que vão ser esses aqui, né? Vocês podem ver. Então, inserção, também não vou cobrar inserção. E origem, superfície interna da costela e cartilagem costal. Inervação, nervo intercostal. Ação, abaixam as costelas. CA, músculo da expiração. Então, essa parte seria isso. Camada interna. Camada interna a gente vai ter 3 músculos. Os músculos intercostais íntimos, que são esses aqui. Os músculos subcostais, que são esses. E os músculos transversos do tórax, que seriam esses daqui. Então, eu posso cobrar qualquer um dos 3. Vocês estudem os 3 que eu posso cobrar qualquer um. E é isso. Aí, vamos para a parte de abdômen agora. Então, o abdômen, ele vai ter 2 limites, né? O superior e o inferior. O limite superior, né, é a partir das cartilagens da 7ª à 10ª costela e o apêndice tifoide do externo. Parte inferior vai ser o ligamento inguinal, as cristas ilíacas, as cristas púbicas e a sínfise púbica. E a gente vai ter, né, os músculos que eu vou explicar agora para vocês quais são eles. Os músculos do abdômen, quais vão ser?
No final, eu coloquei bem certinho cada um, porque aqui não daria pra colocar, achei que ia ficar um pouco confuso pra vocês, aí no final eu coloquei. Então, estrutura, músculo oblíquo externo, origem, face externa da 10ª à 12ª costela, parte de inserção, vou cortar também. Inervação, nervos toracoabdominais. Ação, comprime e suporta as vísceras abdominais, flete e gira o tronco. Nessa parte de ação, como tem mais de uma ação, vocês podem escolher apenas uma. Nessa parte aqui, vocês escolhem apenas uma ação, não precisa ser todas, né? Ixi. Não precisa ser todas as ações, vocês vão escolher apenas uma. Próximo músculo, músculo oblíquo interno. A origem vai ser onde? Fáscia, toracolombal, crista ilíaca e ligamento inguinal. Nessa parte de origem também, como tem mais de um, vocês colocam apenas uma origem. Não preciso colocar todos, apenas uma. Inserção. Tô sendo muito boa que eu vou cortar todas as inserções. Enfim. Inervação, nervos toracoabdominais. Essa parte de inervação é muito fácil porque todos, né, eles vão ter a mesma inervação, então é muito fácil de vocês saberem. Ação, comprime e suporta as vísceras abdominais. Aí vocês podem colocar comprime as vísceras abdominais ou suporta as vísceras abdominais. Não precisa colocar as duas. Próximo músculo, músculo transverso do abdômen. Origem, faces internas da 7ª à 12ª cartilagens costais, apoteneurose toracolombar, crista ilíaca e tecido conjuntivo do ligamento inguinal. Novamente, escolha uma dessas para vocês colocarem, não precisa colocar todas. Inserção, vou cortar. Inervação, a mesma, nervos toracoabdominais. Ação, comprime e suporta as vísceras abdominais. Vocês podem colocar ou comprime as vísceras abdominais ou suporta as vísceras abdominais. Próximo músculo, músculo reto do abdômen. Inserção, deixa eu cortar aqui. Origem, sínfise púbica e crista ilíaca. Vocês podem colocar ou sínfise púbica ou crista ilíaca. Inervação, nervos toracoabdominais. Ação, flexiona o tronco e comprime as vísceras abdominais. Ou vocês colocam essa parte de flexiona o tronco ou comprime as vísceras abdominais. Então aqui seria só uma, né? Todas essas que tiverem mais de uma, ou origem ou ação, vocês podem colocar apenas uma. Aí a gente vai ver as camadas da parede abdominal. Então, as camadas, né, a gente vai ter essa composição, que seria a pele, o tecido celular subcutâneo, face superficial gordurosa, face superficial membranácea, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen, face transverso do abdômen, face transversal, gordura extraperitoneal e peritônio parietal. Aqui eu poderia colocar, deixa eu ver aqui, poderia colocar em qualquer dessas partes aqui e pedir, por exemplo, composição. Aí nessa, eu vou querer que vocês coloquem 4 composições. Caso eu peça, né, eu vou querer 4 dessas aqui. Aí vamos para as estruturas. As estruturas vai ser quais? Umbigo, que eu posso, né, pedir a importância clínica, que seria infusão das camadas da parede abdominal. Aí outra estrutura, linha alba, que posso pedir a CA, que seria união das apotoneuroses que formam a bainha do músculo reto abdominal. Então eu cobraria isso dessa parte. E as correlações clínicas, né, dessa parede abdominal seria hérnia epigástrica, hérnia umbilical e hérnia inguinal. Dessa parte de correlação clínica, eu posso colocar em qualquer parte da parede abdominal. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, vou colocar aqui. Eu coloco aqui, por exemplo. Aí vocês colocam, peço correlação clínica.
aqui vocês podem colocar hérnia epigástrica, umbilical e inguinal, certo? Aí aqui, como eu falei pra vocês, vai ser, né, a imagem que eu posso cobrar na prova. Deixa eu só apagar essa região aqui. Então, o que eu posso cobrar? Aí coloquei aqui, músculo reto do abdômen. Nessa região aqui, músculo transverso do abdômen. Deixa eu só mudar a cor, que eu acho que tá um pouco ruim de visualizar. Músculo reto do abdômen, músculo transverso do abdômen. Aí coloquei aqui, músculo oblíquo interno. Aqui, músculo oblíquo externo. Aqui, umbigo, né? Não é aqui, é porque ia ficar sobrepondo essa parte aqui do umbigo, aí eu não, do oblíquo interno, aí eu não coloquei aqui, mas seria aqui, ó, né? Umbigo. E a linha alba, essa região aqui. Então, acho que seria isso. Acho que de tudo mesmo seria isso. Aí, caso vocês tenham, né, alguma dúvida, aqui foi as referências que eu usei. E caso vocês tenham alguma dúvida, né, sobre como eu vou cobrar, como eu posso cobrar, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo no privado mesmo, que eu respondo. Obrigada, gente, pela atenção.